Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, um projeto criado pelo KardecTube. Nós estamos na segunda parte da introdução desse projeto, falando sobre a importância do conhecimento, mostrando aqueles textos de Kardec em que ele nos ensina o que ele considera um bom crítico, quais os critérios para nós podemos fazer uma crítica séria de uma mensagem, de uma obra, de algum projeto. Nós vimos ideias básicas, comentamos as ideias básicas que, embora sejam básicas ainda, a sociedade em geral peca muitas vezes, falando daquilo que não conhece, falando sem conhecimento de causa, sem profundidade, tecendo opiniões levianas sobre um assunto. E a gente se propôs, uma vez que a gente vai criticar a obra Nosso Lar, a gente achou importante falar sobre o que a gente aprendeu com Kardec, sobre o que é fazer, como fazer uma boa crítica. Nós vamos dar mais um passo nesse assunto, agora lendo o item 35 de O Livro dos Médiuns, do capítulo do Método, que é o capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns. Esse item 35 diz então Kardec, abre aspas, os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Então, aqui Kardec reforça aquilo que a gente já havia comentado, mas só para mostrar Kardec falando, deixando bem claro a posição que o Espiritismo adota nos livros de Kardec, o que ele já havia dito, a gente já tinha visto sobre isso, que a pessoa que quer conhecer uma teoria, uma ciência, ela deve ler tudo que existe sobre aquela ciência. Claro que, quando a gente fala tudo, às vezes pode ser impossível devido à quantidade de obras que existam sobre aquela ciência. É evidente que isso pode acontecer. Por exemplo, o próprio Espiritismo hoje, na época de Kardec já haviam bastantes textos e até mesmo livros e jornais sobre o Espiritismo. Hoje, então, nem se fala. Há milhares e milhares de obras que pelo menos se intitulam como espíritas, usam os conhecimentos espíritas, né? Não que necessariamente elas sejam 100% confiáveis, ou até mesmo 1% confiáveis, mas elas falam de espiritismo. Mas é importante que a gente haja, que a gente leia, como ele diz aqui, pelo menos o que haja de principal. E é evidente, isso é de comum acordo de todos, que quando se fala em espiritismo, aquilo que a gente considera como principal são as obras de Kardec. A gente já comentou aqui, a gente volta a repetir de uma maneira mais rápida, que infelizmente, embora isso seja óbvio, a gente não encontra pessoas que tenham lido as 23 obras de Kardec. A gente vai conversar com presidentes de casas espíritas, coordenadores de estudo, a gente fala com pessoas que lideram até mesmo o espiritismo do ponto de vista regional, estadual, nacional, mundial. E as pessoas não leram as 23 obras de Kardec, embora elas falem sobre espiritismo, escrevam sobre espiritismo. Inclusive, é o que eu sempre digo às pessoas que procuram KardecTube. Chegue até as lideranças da sua casa espírita, ou do movimento espírita que você frequenta, e faça essa pergunta para os dirigentes. Vocês já leram as 23 obras de Kardec? Vocês vão ver que a grande esmagadora maioria não leu, e ele está dizendo que para conhecer uma ciência eu tenho que ler. E ele diz aqui, não se limitando a um único autor. Então, deixando muito claro que o espiritismo, justamente por ser uma ciência, por ser
uma filosofia, por ser racional, ela não condena, não proíbe que as pessoas leiam vários autores. Inclusive, ele diz, deve mesmo ler o pró e o contra, as críticas e as apologias. Então, às vezes, as pessoas acham que quando a gente critica os autores, quando a gente critica as obras, a gente está querendo proibir elas de ler. E é um equívoco. Criticar não significa proibir as pessoas de lerem ou recomendar que não leiam. Pelo contrário, a gente diz aqui em alto e bom som, leiam as obras espíritas, mas não esqueçam de ler também Kardec. É importante que a pessoa leia o fundamento, que são as 23 obras de Kardec, e leiam os demais autores, né? Leiam os clássicos franceses, os chamados clássicos franceses, como Flammarion, como Leon Denis, como Gabriel Delane. Leiam as obras psicografadas por Chico Xavier, as obras do Espírito André Luiz, do Espírito Emmanuel, leiam as obras psicografadas por Divaldo, leiam as obras aí publicadas pela Federação Espírita Brasileira, ou aqueles livros chamados espíritas mais, entre aspas, da periferia, que não são das grandes editoras. Leiam de tudo, mas o importante é que se leia de tudo, tendo em vista o principal, o fundamento. O erro hoje das pessoas é não ler Kardec e ler o resto. Esse é um erro, porque eu preciso, como ele diz ali, inteirar-se dos diferentes sistemas a fim de poderem julgar por comparação. É sempre por comparação que eu analiso, que eu raciocino, que eu descubro aquelas ideias que eu vou adotar, que eu vou julgar verdadeiras. É pela comparação. Agora, se eu não leio as 23 obras de Kardec, como que eu vou fazer a comparação? Eu tenho que pegar todas as obras e sempre estar comparando com Kardec, a fim de poder, ao comparar, tirar as conclusões. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos apresentando Kardec, vamos apresentar a obra Nosso Lar e vamos comparar. Vamos julgar por comparação e também deixar que todos, ao analisarem o nosso julgamento, também façam o seu julgamento, mas também se utilizem das nossas reflexões. Essa é a ideia. Então vejam que é Kardec quem propõe isso. A gente deve ler o pró e o contra. Então a gente deve realmente ler de tudo, não há proibição, é uma discussão livre, é uma discussão pública, racional, que é feita através da comparação. Então ele recomenda a leitura de todas as obras e recomenda a comparação, exatamente o que nós estamos fazendo nesse projeto. Por que a gente diz isso? Para mostrar para todos que a gente está se pautando em Kardec no nosso trabalho, nesse nosso projeto. Então, que fique muito claro, as pessoas que estão nos assistindo, se você não leu todas as obras de Kardec e não leu as obras do André Luiz, fica mais difícil quando você for analisar esse projeto ou tecer críticas a esse projeto, porque você não tem o material suficiente para fazer a comparação. O que nós vamos fazer é uma comparação já baseada nessa leitura. E é importante que você faça também, se você se propõe a ser um estudioso sério, como ele está colocando aqui. Então segue Kardec agora. Vamos analisar agora um texto de Kardec que está na obra O que é o Espiritismo, que é uma obra muito importante para a gente estudar o Espiritismo, em que Kardec escreveu essa obra como uma obra introdutória para aqueles que querem conhecer o Espiritismo de início. Muitas vezes as pessoas elas se dedicam ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho e não leem uma obra que Kardec criou para justamente quem vai iniciar os estudos. Então é fundamental essa obra, que é o Espiritismo. Ela, na sua primeira parte, são diálogos que Kardec ali teceu, né, escreveu, criou. E um desses diálogos, o primeiro, é com o crítico. É justamente com o crítico. É alguém que se propõe a ser um crítico do Espiritismo. E a gente pegou um trecho desse diálogo
onde Kardec está respondendo ao crítico, porque ele está falando justamente sobre a crítica. E essa é a ideia desse nosso momento da introdução, já que a gente tem que mostrar os textos kardecianos sobre a crítica, porque esse é um projeto que se propõe a fazer uma crítica. Então, vamos ver Kardec falando no que é o Espiritismo para o crítico, abre aspas. Não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram ao aparecer criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o Espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo, como os que há muito foram publicados contra as teorias da circulação, do sangue, da vacina, etc, etc. Então, aqui Kardec vai mostrar algo muito importante para a gente entender numa crítica. A crítica, ela é a expressão de uma opinião individual, de um juízo individual. Que quando a opinião pública analisa as diversas críticas, as diversas reflexões, os escritos, os diversos lados da questão, à medida em que o tempo vai passando, esse conjunto de fatores de opinião pública com a análise das diversas críticas vai formando ao longo do tempo e deixando bem claro a noção se aquela teoria é verdadeira ou se é falsa, se ela é boa, se ela é ruim, se aquele livro é bom, se aquele livro é ruim. Isso é o que a gente vê na história, né? A gente vê que muitos trabalhos grandiosos, quando surgiram, foram atacados. Foram negados, foram criticados, foram rechaçados. Às vezes o escritor sofreu perseguição, deboche. O espiritismo, no seu início, passou por isso também. Ainda, por parte da sociedade, também passa. Então é muito comum. O que ele quer mostrar é que isso não muda os fatos. A gente tem que ter muito cuidado com relação à crítica, na opinião pública, e com aquilo que é um fato, uma verdade. Por isso que ele coloca ali, se uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Da mesma forma que se uma coisa é verdadeira, não adianta, por mais que sofra perseguição, proibição, e por mais que demore muito tempo, a verdade sempre aparece. Então aqui ele estava respondendo ao crítico, porque o crítico queria escrever um livro justamente criticando o espiritismo, e Kardec está falando sobre isso. Bom, não há nenhum problema que você escreva esse livro. Então, o que a gente quer mostrar aqui, notem a racionalidade, a sabedoria e a tranquilidade de Kardec, que deve ser a nossa. A gente tem que se preocupar em promover o debate público, livre, crítico, e deixar que a opinião pública, ao analisar a questão, e à medida que o tempo foi passando, que a verdade apareça. Foi assim com relação ao espiritismo, a gente diz, é a mesma coisa com relação às obras que vieram depois, e é a mesma coisa com relação a esse nosso projeto, por exemplo. A gente não tem que se incomodar com a crítica em si. Pelo contrário, a gente tem que estimular que hajam diversas pessoas criticando, debatendo, fomentando a discussão, e que a opinião pública participe desse processo. O ruim é quando a gente proíbe a crítica, quando a gente não traz para a sociedade, para a opinião pública a discussão. Porque aí a gente não avança, a gente não aprende, a gente cria um fanatismo, a gente cria uma censura, mas não é assim. Então, notem, a gente está completando quase 100 anos da obra Nosso Lar. É evidente que
à medida que as décadas, e agora quase um século vai se passando, a capacidade que a gente vai tendo de analisar essa obra vai mudando com o tempo. Então é natural, as pessoas duvidaram, as pessoas questionaram, ou negaram a obra, ou as pessoas se deslumbraram, as pessoas idolatraram cegamente a obra, e o tempo vai passando, e hoje a gente vê surgindo em diversos lugares diversas críticas que antes eram proibidas e que ainda, infelizmente, são vistas com maus olhos pela própria editora, pela própria Federação Espírita Brasileira. Vejam, a Federação Espírita Brasileira deveria ser a primeira a fomentar a crítica, a abrir espaço para as diversas ideias, discussões e críticas em torno dessa obra. A própria Federação Espírita deveria fomentar isso, fazer congressos, eventos, seminários, em que as pessoas colocassem suas visões publicamente e que o público pudesse acompanhar. Porque quanto mais público, aberto e crítico é uma discussão, a verdade vai aparecendo. Quando a gente proíbe e vê com maus olhos esse procedimento, aí que a gente está construindo uma sociedade mais cega, mais irracional, fanática, as coisas não avançam. Então, por muito tempo foi proibido, num certo sentido, a discussão. Hoje, graças à internet, aqueles que apoiam esta obra não tem mais como impedir que pessoas façam um projeto como esse. Embora ainda, a gente volta a repetir, a própria federação deveria pegar projetos como esse e expor, porque a gente está buscando a verdade, o progresso, o debate sincero, racional das coisas, como é nas demais ciências. Então, ela que tem esse poder de abrangência com o público em geral, deveria fazer isso. Infelizmente, ela não faz, mas o progresso é inevitável e hoje as pessoas fazem e o público, de uma certa maneira, pode ter o alcance disso graças à internet, que possibilita a gente se expressar livremente, né? Claro que as coisas aconteceriam muito mais rápido se a federação ajudasse, porque ela tem uma influência ainda, embora isso esteja mudando, ainda muito grande com relação ao alcance das coisas, né? Se tratando, evidentemente, de espiritismo. Porque é como ele diz, a questão é, se o que a gente está falando é bobagem, também vai cair por terra diante da discussão pública e livre. E se a gente estiver falando a verdade, não há nada que possa derrubar os argumentos. Por isso que a gente ganha e acelera esse processo, quanto mais a gente fomenta que a opinião pública e os críticos existam. A gente atrasa quando a gente evita isso. E é justamente o que a gente fez no século XX, a gente atrasou. Se criou a ideia de que os espíritas precisavam estar unidos, a chamada unificação. Mas se entendeu errado isso, porque eles entenderam união com a ideia de, bom, agora a gente não pode criar nenhuma discussão, nenhum pensamento crítico que vá contra essa nossa união, porque senão aí estaria desfeita a união. Isso é um equívoco. A gente deve se manter unido, mas a gente deve fomentar a discussão, os diversos pontos de vista, para que justamente a gente tenha uma opinião pública que, ao se deparar com os diversos lados, as diversas teses, possa justamente formar uma opinião e descobrir que lado está a verdade. Então a gente precisa retomar isso. É por isso que a gente vai fazer diferente da federação. A gente vai fazer exatamente como Kardec coloca. Nós vamos apresentar o projeto e vamos colocar depois as pessoas que inclusive são contra para falar, mostrando que é assim que as coisas têm que ser e a gente deve retomar isso, a gente deve abrir espaços nas casas espíritas para isso, congressos para isso. A gente deve retomar esse espaço de discussão que acabou no século XX, porque, repito, as pessoas passaram a entender que união era não discutir mais, não buscar agora analisar racionalmente e criticamente as coisas. Dito isso, vamos ver mais um ponto em que Kardec ainda vai trabalhar sobre essa ideia que nós estamos colocando, e nós estamos querendo mostrar que não é uma criação nossa, isso já vem em Kardec, já era o que acontecia em Kardec. Agora nós vamos ver um trecho também da Revista Espírita.
é um trecho da Revista Espírita de 1865, no mês de abril, que se chama Extraído do Jornal de São João d'Angeli, de 5 de março de 1865. Então é um trecho de um jornal, e que depois Kardec comenta. Isso que nós vamos ver é um comentário de Kardec nesse artigo da Revista Espírita, que ele comenta um artigo de um outro jornal, né? Então Kardec diz, abre aspas, compreende-se a refutação de uma doutrina que se não compartilha a discussão raciocinada de boa-fé dos seus princípios. Mas o que não é justo nem leal é desnaturá-la e fazê-la dizer o contrário do que ela diz, visando desacreditá-la. Ora, é isto que fazem diariamente os adversários do Espiritismo. Admitir a defesa depois do ataque, a retificação das inexatidões, não seria esposar os princípios, seria apenas imparcialidade e lealdade. Um jornal poderia mesmo ir mais longe, sem renunciar às suas convicções e com toda a reserva de suas opiniões pessoais, ele poderia admitir a discussão do pró e do contra. Assim, poria seus leitores em condições de julgar uma questão que vale bem a pena pela repercussão que ela adquire dia a dia. Então, notem, a ideia que Kardec termina falando é exatamente aquilo que Kardec fazia em sua Revista Espírita. Ele não está simplesmente propondo a ideia e dando os argumentos da ideia, que já é admirável, mas ele também fez isso na sua Revista Espírita. Antes de nós entrarmos nessa ideia, que a gente já comentou um pouco na mensagem, no trecho que a gente analisou antes, vamos ver o início, né? Então, é natural que as pessoas não aceitem e até mesmo opinem contra uma doutrina, contra uma ideia, contra uma teoria. Isso é natural. As pessoas podem ser contra as ideias, podem criticar as ideias, podem discutir, raciocinar, como ele está dizendo, de boa fé os princípios dessa teoria. O que não é justo nem leal, como ele diz aqui, é o desnaturar essa teoria. É fazê-la dizer o contrário do que ela diz. Aqui está o problema. Quando a gente pode concordar ou discordar de uma ideia. O que a gente não pode é dizer que aquela ideia diz algo que ela não diz. Percebem a diferença? Eu não posso desnaturar o Espiritismo. Vejam, as pessoas têm total direito de não concordar com aquilo que o Espiritismo diz e com aquilo que Kardec diz. Mas o que elas não podem é dizer algo atribuindo a Kardec ou ao Espiritismo que Kardec ou o Espiritismo não disse. Então, quando a gente fala em livre expressão, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de discussão, a gente tem que cuidar da diferença entre isso com aquilo que a gente chama de mentira. Eu posso ter uma opinião contrária, mas eu não posso mentir dizendo algo que aquela opinião que eu estou combatendo não diz. Então, essa é uma das coisas que a gente critica no movimento espírita. O movimento espírita ou não lê Kardec, então fala do que não conhece, ou então modifica, diz coisas que Kardec não disse, não afirmou, que as obras dele não afirmou, que o Espiritismo não disse. Então ela quer defender uma ideia, e para defender a sua ideia, ela tenta dizer que foi o Espiritismo que disse. Isso é muito normal. A gente vai ver que muitas pessoas que defendem, por exemplo, a obra Nosso Lar, vão fazer isso. Elas pegam a obra de Kardec e tentam desnaturar, distorcer o que Kardec disse. Ou pegar trechos fora de contextos e esconder outros para poder apoiar suas ideias e poder apoiar a obra Nosso Lar. E isso é errado, isso é antiético. Como ele está dizendo aqui, não é justo e não é leal. Então a gente pode ter as ideias que a gente quiser ter, mas a gente não pode desnaturar as ideias que a gente está combatendo ou defendendo. A gente tem que ser fiel àquelas ideias, e aí sim, uma vez entendida aquela ideia, a gente pode concordar ou discordar, apresentar as críticas. Então isso é muito importante, e era o que fazia com o Espiritismo e ainda fazem. Ainda fazem. Hoje, quando a gente vê os críticos
do espiritismo, sejam os de fora do movimento espírita, sejam os de dentro, eles dizem e atacam, mas eles estão dizendo e atacando, desnaturando as obras de Kardec, dizendo o que Kardec não disse. E aí a gente vê, bom, não são críticos sérios, são críticos injustos, desleais. Então vamos repetir mais uma vez. Você pode adotar a ideia que você quiser, mas você não pode desnaturar as ideias que já estão postas. Então, por exemplo, eu poderia muito bem dizer, bom, eu apoio as ideias da obra Nosso Lar e discordo daquilo que Kardec diz é um direito da pessoa. Agora, quando a pessoa for dar justificativas para isso, ela não pode desnaturar Kardec. Ou ao contrário, ela quer concordar, né? Ela quer forçar e tentar mostrar que as obras de Kardec, que é o que as pessoas fazem aí internamente no nosso movimento espírita, as pessoas tentam forçar textos para tentar dizer que concorda com a obra Nosso Lar. E aí elas estão sendo desleais. Da mesma maneira, nós estamos nos propondo a criticar e discordar da obra Nosso Lar. Mas a gente não pode dizer coisas e atribuir a obra Nosso Lar e a gente abre a obra e não está lá. Aí nós não seríamos críticos sérios, nós seríamos injustos e desleais. Por isso que a gente vai apresentar Kardec e a gente vai apresentar a obra Nosso Lar. E os demais críticos devem fazer o mesmo. Então ele está ensinando, né? E aí ele coloca aqui, quando eu dou a chance de alguém se retificar de uma crítica, não significa que eu esteja concordando. É exatamente o que ele diz que a gente deveria fazer nos nossos jornais, nos espaços de discussão. Então, por exemplo, como que Kardec procedia? Ele apresentava a teoria espírita na sua revista espírita, no seu jornal de estudos psicológicos. Vinha um autor que era contra a teoria espírita. E a pessoa apresentava todo o seu contra-argumento. Kardec publicava. Não é que Kardec publicava a opinião daquele contra-argumento porque Kardec concordava. Não, mas é pela discussão leal, justa. Então ele apresentou a doutrina, apresentava o contra-argumento. E aí aconteceu casos em que o autor, que era citado por Kardec, pedia para Kardec direito de resposta. Kardec abria a revista espírita e colocava o direito de resposta da pessoa. Vejam, isso é um jornalismo, aqui falando no caso de jornal, mas isso é lealdade na discussão, na busca da verdade. Então imagina, nós aqui vamos criticar a obra Nosso Lar, nós vamos tecer críticas ao André Luiz. As pessoas que quiserem aí contra-argumentar, a gente vai expor. É assim que tem que ser. Por isso que eu volto a dizer, a Federação Espírita Brasileira não está seguindo isso que Kardec diz aqui. Ela deveria abrir espaço na sua revista O Reformador, nos seus congressos. As casas espíritas deviam ter uma sessão de estudo só para análise crítica das coisas. Cria as regras, justamente para não se perder o controle, não se criar ofensa. Mas diz, olha, hoje, terça-feira, às 20 horas, vai ser apresentada uma tese a favor da obra Nosso Lar. Terça-feira que vem o fulano de tal falando contra. E assim a gente criaria um ambiente de análise, os jornais espíritas, os canais espíritas. Mas infelizmente não é assim. Os próprios espíritas falham nisso, não seguem o que Kardec fazia, de apresentar opiniões contrárias. O nosso canal pretende futuramente não cometer esse mesmo erro, abrindo espaço para as pessoas que pensam o contrário. Não significa que a gente vai ser convencido do contrário. E nem elas. Mas é pela justeza, pela justiça, pela lealdade da boa discussão, do debate público, para que todas as pessoas tenham acesso a todos os lados. É assim que deve ser.